Já imaginou poder fazer 10 vezes o risco em um único trade? Está começando mais um vídeo aqui no canal e pra quem não me conhece, eu me chamo Maria Silveira. E nesse canal eu sempre entrego o ouro do ouro sobre day trade. No vídeo de hoje eu vou te passar o passo a passo de como eu fiz pra pegar um trade no Forex que me possibilitou um risco-retorno de 10 para 1. Qual foi o contexto macro da entrada, o contexto micro da entrada, qual foi o meu gatilho, filtro e também outras questões que eu levo em consideração na hora de estar entrando em um trade. Além disso, eu conduzi essa operação ao vivo com o meu time e vou fazer isso também no replay de mercado com vocês para que vocês aprendam como eu faço a minha condução para chegar em 10 para 1 ou mais. Mas afinal, para quem não sabe, o que significa fazer 10 para 1? Pegar um trade de 10 vezes o risco. Significa que se, por exemplo, você tivesse arriscado R$100, nesse trade você teria de lucro 10 vezes esse valor, ou seja, R$1.000. E se você perdesse, no caso, você só perderia os seus R$100 que você teria arriscado. Então você arrisca 100 para ganhar 1.000. Esse é o poder da simetria de risco-retorno. Essa simetria de risco-retorno você só encontra no mercado financeiro, mais precisamente nas modalidades de criptomoedas, Forex e também B3. Mas antes de absorver todo esse conteúdo insano que eu vou te mostrar diretamente na prática, já deixa o seu like para fortalecer o canal e eu saber que você gosta dos meus conteúdos e se inscreva para cada vez mais nossa família aumentar. Esse tradezinho rolou antes de ontem no Euroaudi e o editor tá passando aí na sua tela com o antes e o depois. Antes de eu passar todo esse conhecimento, presta bem atenção nessas duas imagens. Essa análise eu enviei dentro da minha área de membros às 8 horas da manhã e tem a data também no print se vocês observarem bem, que foi no dia 28/3. E quando o ativo cravou aqui nessa região de oferta, eu fui conversando com o pessoal no chat e pontuando cada região, assim como nessa imagem, onde o trade fez o alinhamento de fluxo, retornou, acionou a ordem e nós fomos conduzindo juntos e ao vivo. Antes de eu ir pro gráfico para mostrar isso tudo para vocês na prática, diretamente no gráfico do Euroaudi, eu vou deixar o link para você se inscrever na área de membros aqui na descrição desse vídeo, caso você tenha interesse. Dessa maneira você não perde essas oportunidades bravas. Então bora que bora. No macro, aqui em 1 hora, no Euroaudi, eu havia observado que o ativo estava formando aqui uma distribuição de Wyckoff, onde esse topo aqui originou uma estrutura de baixa, um fundo que rompeu o fundo anterior, formando o choque, revertendo de alta para baixa. Além disso, esse topo não era um topo qualquer, ele havia mitigado um bloco de ordem lá de trás. Agora eu coloquei um time frame um pouquinho maior aqui no 4 horas, para que vocês consigam ver sem muitos ruídos o bloco de ordem que eu marquei aqui nessa estrutura macro, né, de 4 horas, de 1 hora, que é baixista. Então eu tinha aqui, ó, eu vou dar um zoom, eu tinha aqui um bloco de ordem, onde o ativo, após trabalhar essa impulsão de baixa, ele começou um movimento corretivo desse movimento impulsivo que é de baixa. Quando ele cravou nessa região de interesse e originou uma nova estrutura de baixa novamente, eu percebi que o ativo realmente estava querendo cair, porque no 4 horas eu tinha uma estrutura de baixa, no 1 hora eu também tinha uma estrutura de baixa, e no momento atual da análise, da entrada, o preço estava aqui, ó, eu já vou chegar nessa parte, onde eu vou mostrar todo o contexto micro também para vocês. Então repara, no macro, estrutura de baixa, no mediano também estrutura de baixa, aqui no micro bastava então alinhar o fluxo para baixa. Por quê? Porque daria continuidade ao movimento do macro e do mediano. Fora o contexto, né, da distribuição de Wyckoff que estava dando para ver, independente do time frame, 1 hora, 4 horas, 12 horas, independente, está dando para ver que o movimento aqui foi lateral, ele foi capturado e agora aparentemente o preço está querendo aqui no Euroaudi iniciar uma movimentação de baixa. Então quando eu volto aqui para 1 hora e dou um zoom nessa última estrutura baixista, eu percebi que o preço ele estava formando um movimento corretivo, né? Esse movimento aqui, ó, de topos e fundos ascendentes e depois topos e fundos nivelados, estava corrigindo essa estrutura de baixa. Como eu sei disso? Tem vídeo aqui no canal avaliando, né, como funcionam as estruturas, topos e fundos válidos, mas basicamente eu tenho aqui um topo que originou um fundo que rompeu o fundo anterior. Então eu tenho uma estrutura de baixa. Esse movimento corretivo aqui, ele tem que alguma hora finalizar para dar continuidade ao movimento de baixa, visto que a estrutura vigente é de baixa, certo? Então, sabendo disso, eu fui logo, né, vendo como esse movimento corretivo estava trabalhando e também o que tinha acima desse movimento corretivo para saber onde poderia ser o final dessa correção para vir então uma nova impulsão de baixa. E olha só o que temos: 1, 2, 3 toques relativamente nivelados, ou seja, gerando muita liquidez nessa faixa. O famoso suporte e resistência, né? A gente tinha ali uma resistência onde cada vez que o ativo tocava, o preço caía. Ativo tocou,
o preço caiu. Ativo tocou, o preço tendia a cair, né? Então, os vendedores entram nessa região e quando os vendedores entram nessa região, eles posicionam os stops acima dessas faixas. E os stops de vendas são compras. E compras fazem contraparte para market maker. Uma vez que eu tenho liquidez nessa região, eu fui logo procurar o que dentro dessa estrutura poderia segurar esse movimento corretivo após o preço capturar essa liquidez. E voa lá. Olha só, dando um zoom aqui para vocês enxergarem melhor, eu tenho uma linda vela de alta antes de um movimento ineficiente do preço, ou seja, um bloco de ordem válido. Inclusive tem vídeo aqui no canal ensinando como validar um bloco de ordem, que tá logo acima dessa região de liquidez. Ou seja, assim que o preço capturasse essa liquidez e cravasse nessa região de bloco, eu poderia contextualizar uma operação de venda no micro para estar surfando esse movimento de baixa, certo? Então até agora eu tenho liquidez e tenho a minha região de oferta, que tende a reverter o preço no micro quando o preço chega lá. Então agora eu tô aqui num replay de mercado, porque a operação já passou, né? E agora eu vou liberar barra a barra para que a gente possa ir vendo o passo a passo. Ativo simplesmente gerou muita liquidez e nessa vela aqui, o ativo cravou na região de bloco. Olha só, deixa eu tirar essa resistência da distribuição de Wyckoff. E olha só, o pavio aqui, ó. Tá vendo que ele capturou essa região de topo triplo e tocou na região de bloco de ordem que eu marquei aqui, ó, num time frame de 1 hora. Olha, início do bloco, final do bloco. Ativo chegou exatamente nesse ponto. Essa vela ainda não tinha chego, essa ainda não e essa também não. E os outros topos também não. Ou seja, isso tudo aqui era indução para a massa, né? O varejo, a sardinhada, entrar vendido nessa suposta resistência. Então o preço capturou essa liquidez, travou no ponto de interesse. Silveira, e agora? Agora é o seguinte, após o preço tocar nessa faixa, eu tava antes em 4 horas, em 1 hora. E agora eu estou em 1 minuto, porque eu estou procurando agora um gatilho de entrada. Uma coisa que me diga assim, pode clicar, pode entrar vendido, que agora eu vou desenvolver, certo? Então, o que eu tenho? Lembra lá? Liquidez no micro, também liquidez naqueles topos triplos do macro lá de 1 hora, de 4 horas, e o ativo capturou essa liquidez cravando num bloco. Após cravar no bloco, tem vídeo também aqui no canal sobre isso, vou deixar na descrição desse vídeo, que nós temos aqui o alinhamento de fluxo, onde o preço vem, quebra a resistência, capturando essa faixa, e através desse topo que capturou a liquidez, foi originado um fundo que rompeu o fundo anterior, formando então o famoso alinhamento de fluxo, uma estrutura de baixa, confirmando que esse bloco de ordem realmente era forte. Então nós temos aqui o choque. E agora? Agora bastou eu aguardar o ativo retornar, mas nesse primeiro reteste aqui eu não consegui pegar essa operação de venda. Então quando retestou pela segunda vez, eu entrei vendido aqui com stop acima do último topo para surfar esse movimento de baixa. Então ficaria mais ou menos assim, entrada aqui nessa região, stopzinho acima do último topo, com alvo aqui no último fundo, pagando aí então 10 vezes o risco. Só que, lógico, quando a gente entra no trade, a gente não tem certeza se realmente o ativo vai desenvolver até o alvo. Então a gente faz a condução, o famoso trailing stop. Então, dando um zoom aqui, ó, no preço, para que a gente possa fazer essa condução juntos, vamos soltar o preço, ó. Solta o preço. Deixei desenvolver. Ativo começou a trabalhar topos e fundos de maneira lateral, gerando bastante liquidez. Até imaginei que 1 hora ia me tirar no 0 a 0, acabou que não tirou e deu continuidade ao movimento de baixa. Nesse momento, quando o ativo perdeu esse último topo, eu automaticamente coloquei o meu stop gain, a minha condução acima desse último. Assim que o ativo perdeu então esse último fundo, eu automaticamente conduzi o meu stop gain para cima desse último topinho. O ativo começou a desenvolver novamente e o meu stop gain já estava aqui em cima. Ó, perdeu novamente o último fundo. Então assim que perdeu o último fundo, eu trouxe o meu stop gain para cima do último topo. Continuou desenvolvendo, indo a favor da minha análise. Lindo, lindo, aí já estava pagando 2 vezes o risco. Ativo, ó, perdeu mais uma vez o fundo, conduziu o stop gain para cima do último topo. Aqui, a mesma coisa. Perdeu o último fundo, conduziu o stop gain acima do último topo. Ou seja, o meu stop gain nesse momento já estava aqui nessa região. Vamos continuar observando. Ó, ativo rompeu o último fundinho aqui nesse ponto, eu já conduzi o meu stop gain para cima desse topo. Solta o preço. Continuou derretendo. Aqui já estava pagando 6 vezes o risco. E eu fui conduzindo. Já estava garantindo aí 4 vezes o risco. Ou seja, estava pagando 6, porém eu estava garantindo apenas 4. Mas 4 já é muito bom. Só que o meu alvo era 10. Então, continua. Vamos ver. Ativo desenvolveu bem bonito aí, foi uma pernada mais intensa. Então aqui
o seu coraçãozinho já vai ficar um pouco na boca, porque nesse momento aqui o ativo tá pagando já 7,5 vezes o risco, enquanto você está garantindo só 4 vezes. Então, nesse momento, é necessário ali uma boa condução de stop, um bom psicológico, um bom gerenciamento, para que você não clique para fechar a operação. Solta o preço, assim que romper o último fundo, a gente conduz novamente. Olha só, rompeu, vamos fazer a nossa condução exatamente aqui nesse último topo. Solta o preço, continuou caindo. Ó, rompeu nesse momento aqui, então exatamente aqui eu considero o meu pivô e coloco o meu stop aqui acima. Nesse momento aqui, eu já tenho garantido 6,7 vezes o risco. Isso significa que se você tivesse arriscado R$100, por exemplo, nesse cenário, você já estaria com R$670. E aqui, ó, o preço já está pagando 8,8 vezes o risco. Ou seja, arriscou 100, você estaria lucrando nesse momento R$880. Mas o nosso alvo é aonde? 10 vezes o risco. Então vamos soltar o preço e vamos ver como é que trabalhou. Ativo sempre respeitando as estruturas anteriores e cravou exatamente no nosso alvo, nos pagando aí 10 vezes o risco. Ou seja, você arriscaria 100 para ganhar R$1.000. Vamos tirar então agora o replay de mercado para você ver o que aconteceu após o ativo cravar exatamente no nosso alvo. O ativo então começou a trabalhar de maneira lateral, porque aqui já era final da tarde também no Forex. Não é muito interessante o desenrolar, né, das operações após as 3 horas da tarde, já não fica tão legal. Lembrando que esse trade foi alertado com antecedência a toda a minha área de membros. A condução também foi feita ao vivo, mas é claro, né, que aqui no vídeo eu trouxe o replay porque a operação já passou. Mas tudo isso eu faço diariamente, de segunda a sexta-feira, dentro da minha comunidade no Discord. Caso você queira participar, o link para você se inscrever está na descrição desse vídeo. Outro recado muito importante para você é entender que isso aqui que eu dei nesse vídeo é só a pontinha do iceberg. Você precisa de muito mais para estar entrando, efetuando a sua entrada de compra ou de venda, tanto em Forex, cripto e B3. Os segredos mesmo eu só revelo aos meus alunos. Quando você pega um pouquinho aqui e um pouquinho ali de informação, as peças acabam não se encaixando. E para você ter a real constância, consistência e otimizar cada vez mais seus resultados, é necessário ter o passo a passo, entender toda a linha cronológica de aprendizagem, para aí então você realmente se tornar um profissional de day trade ou de swing trade, independente da modalidade, seja cripto, Forex ou B3. É claro que o conteúdo que eu entrego aqui no canal para vocês e também no meu Instagram, que inclusive vai estar passando aqui por algum lugar dessa tela, é um conteúdo avassalador e que provavelmente você não encontra em qualquer lugar, muito menos em mentorias que por aí o povo vende por R$1.000, R$3.000, R$4.000. Mas não é o suficiente para você se tornar um trader consistente e otimizado. Então, se você realmente gostou desse conteúdo, comenta aqui embaixo, #Forex, porque eu posso trazer mais operações como essa contextualizadas para que vocês consigam pegar essa visão. A corretora que eu estou utilizando no Forex nesse momento vai estar na descrição desse vídeo e aproveita para conferir os outros links. Deixa o like, vejo e tchau!